Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, sabadão hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado, né? Ensolarado, né? Tá aquele sábado friozinho, tá fazendo, né? Que é o tempo dele, mas tá um sol maravilhoso. E antes da gente sair para fazer as compras, a gente vai fazer logo a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida. Qual o ensinamento dele dentro do seu evangelho, o que ele quer para a nossa vida, né? De mudança. Né? A gente precisa traçar um caminho, não é? Ter como é que se diz? Ser ousado. Traçar o caminho da vida eterna para a nossa vida. Porque assim, viver da forma que a gente vive não vai nos garantir a vida eterna, não. A gente precisa se esforçar, né? É como um emprego que a gente entra, tá ali exercendo um cargo, mas a gente quer avançar. Para a gente avançar, a gente precisa o quê? Trabalhar, né? Ser uma pessoa ali honesta, né, naquilo que faz, bom naquilo que faz também, né? Se profissionalizar na área que você quer, para que você tenha uma oportunidade, né, para você crescer. A mesma coisa é a palavra de Deus, né? A gente precisa, para chegar na vida eterna, a gente precisa estudar o que é que a gente quer, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer, que a gente sonha, assim como se fosse algo material. Eu preciso correr atrás da vida eterna, porque eu não vou ganhar ela fácil, não é assim? Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 9, e o versículo é do 14 ao 17. Jesus provoca ruptura. Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam. O vinho se derrama e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vejam só. A palavra de Deus hoje, ela vem nos trazer uma realidade que verdadeiramente acontece na nossa vida, praticamente de sempre em sempre, não é? Que é aquela coisa da gente pegar o que é velho e misturar no que é novo. Jesus hoje ele vem nos trazer essa realidade e ele traz um exemplo, dois exemplos aqui, né, de coisas que pode acontecer se já, porque comigo já aconteceu, né, de eu pegar um pedaço de tecido novo e tentar remendar uma roupa, por exemplo, né? Muitas vezes a gente tem aquela roupinha, né, aquela roupinha, aquele mulambinho que a gente gosta de estar em casa, que a gente pega um amor, quando você vai, você toma um banho, que você relaxa, você coloca ele. Mas ele vai ficando velho, né? E acontece de rasgar, e muitas vezes você não quer jogar fora. Aí você vai lá tentar remendar. O que é que acontece? Vai rasgando mais ainda, né? Vai rasgando mais ainda. E o tecido novo, né? Ele vai se misturando ali no tecido velho e vai se rasgando também. Então, o que significa? Esse exemplo ele deu e deu também o exemplo do vinho, como a gente vê aqui. Vinhos novos em odres velha faz com que as odres se estourem, não é? Se quebre. O que é odres? Era aqueles barris, né? De madeira,
Pronto, que a gente via lá na vilazinha de Chaves, quando a gente assiste Chaves, aonde ele se escondia ali. Pronto, aquilo era um barril, não é? E ali é para guardar vinhos, não é? Então, quando aquilo ali é velho, quando aquilo ali é velho, você pega o vinho novo e coloca ali dentro, eles não aguentam, eles estouram, é isso que quer dizer. Então, eu não posso pegar algo que é novo e misturar no que é velho. Então Jesus faz essa comparação. O que o evangelho vem falar sobre isso hoje é isso. O que significa esse evangelho não é falando de tecido de roupa mesmo, não é falando de vinho, não é falando de barris de madeira, mas é falando de nós, das nossas atitudes. Para entender melhor o que é que significa, Jesus quer dizer: quando você me encontra, ou seja, quando você se diz uma pessoa convertida, por quê? Porque você encontrou a palavra de Deus, você tem um segmento, você tem uma orientação, não é? Você tem uma intimidade comigo, não é? Então você se torna uma pessoa nova. Tudo é renovado. A vida de pecado fica para trás, não é? Muitas vezes você se confessa, eu te perdoo. Então eu te limpo, eu coloco em você vestes limpas, vestes brancas, coloco anel no dedo, não é? E tudo aquilo que a gente sabe que ele faz com a gente quando a gente se converte, quando a gente quer fazer a sua vontade. Então ele nos limpa do pecado, né? E nos traz para uma realidade, não é? Que ele quer para a nossa vida. Então, o que é que acontece? A gente começa a mudar de vida. Não é fácil mudar de vida, não é fácil deixar o pecado, não é fácil a gente mostrar para uma sociedade que a gente era de um jeito e a gente agora é de outro porque encontrou Jesus. Né? Muitos tiram a onda da nossa cara, né? Muitos ficam chamando você de barata de igreja, né? Você escuta muito insulto, muitas coisas, então não é fácil. Então é uma luta diária você viver a palavra de Deus na sua vida, você tirar da sua vida as coisas antigas. Aí Jesus quer dizer, uma vez que você saiu daquelas coisas antigas, da sua vida velha, não volte para a vida nova. Da sua vida velha, não pegue a sua vida nova e coloque ali. Ou seja, de onde você saiu, não volte mais. Não é? Então, eu posso citar aqui vários exemplos. Vamos se dizer que uma pessoa, um jovem, ele se drogava. Então, ele tinha aquelas amizades ali, não é? Então, ele se drogava. Então, as amizades deles eram amizades de drogas. Vamos se dizer que naquele meio ele tivesse 2, 3 pessoas, amigos mesmo ali de verdade, que estavam com ele na hora da agonia. E um dia ele encontra a palavra de Deus, ele encontra Jesus, ele encontra uma igreja, ele se converte, ele começa a sair das drogas, né? Mas o que é que acontece? O sentimento por aqueles amigos permanece no coração dele. Então ele diz, eu não posso deixar os meus amigos. Então de vez em quando ele vai lá dar um pulinho para visitar os amigos na Cracolândia, vamos se dizer assim. Aí o que é que acontece? Ele é uma pessoa viciada, ele é uma pessoa que ele não pode voltar ao passado dele. Então, ele não pode ir para ali, ele não pode visitar aquelas pessoas ali. A única coisa que ele pode fazer é visitar essas pessoas se elas saírem daquele ambiente. Entendeu? Então, ele está misturando o que Jesus transformou em luz em trevas. Ele está misturando. Então, quando eu misturo a minha vida velha com a minha vida nova, não é? Tudo vai ficar embaralhado e eu vou voltar ao que eu era antes. E Jesus vem dizer, não se coloca vida velha misturar com vida nova. A mesma coisa, eu posso dar um exemplo de uma adolescente que se prostitui, por exemplo, né? Tem as suas amiguinhas, tem aquelas mais especiais, aí ela vai lá, sai daquela vida porque conheceu Jesus. Muitas vezes a gente até se engana, quer ir lá dar um conselho, quer ir lá tentar converter, é uma loucura.
Isso aí você ainda não pode. Um iniciante não pode tentar converter uma outra pessoa que esteja naquela mesma vida que ela esteve. Para isso existem as pessoas específicas, as pessoas que são ali trabalhadas espiritualmente para lidar com aquela situação. Então tem o seu pregador do seu grupo de oração, tem o seu padre, não é? Muitas vezes tem o seu pastor, seja lá de outra denominação. Então tem pessoas que são influentes naquilo ali. Você ainda não é. Você apenas está começando a tomar, né, o mingauzinho ali. Você está começando a entender a vida de Jesus. Então, se você se atreve, não, agora eu já sei da palavra, botar a Bíblia debaixo do braço e ir-se embora lá para o prostíbulo, ir-se embora lá para o meio das drogas, o que é que vai acontecer? A carne ela vai gritar, porque você ainda não está preparado. Mas existem as pessoas preparadas para você tentar resgatar aquela sua amiga, aquele seu amigo que está nas drogas. Entendeu como é? Então é mais ou menos assim. Uma vez que eu dou meu sim para me converter, para ser uma pessoa convertida, eu dou meu sim para Jesus, né? Então, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero participar de coisas que eu participava antes. Eu não quero. Por quê? Tá me saciando viver do teu lado, então eu não quero. Então eu não posso voltar naquele ambiente. Entendeu por que muita gente não pode estar em certos ambientes onde tem bebida, aonde tem dança errada, porque foram pessoas que lutaram tanto para chegar ali, até ali, naquela situação ali. Olha, você subir o degrau da igreja até você chegar lá no topo é muito difícil. Mas para você despencar lá de cima, é assim, ó, é no estralo. Só precisa uma pessoa te incentivar mal, só precisa alguém te puxar para o mal. Um amigo desse aí, que não entende a palavra, que não entende nada, te oferecer drogas outra vez e tu cair de novo. Então Jesus diz, o que é velho, passou. O velho passou. Você tem que ser a pessoa nova que você é. É uma luta constante você se transformar. Né? É uma luta constante, precisa de tempo. Ninguém diz que uma pessoa entra na igreja hoje para você ver ela transformada amanhã. Errado. Demora demais para uma pessoa ela se transformar. Então, assim, é difícil uma pessoa, ela, da água para o vinho, ela mudar. Dentro da espiritualidade, assim, dentro da conversão. Não, precisa-se de tempo. Então, quando você vê uma pessoa, diz assim, a gente cita sempre essa palavra, fulana virou evangélica, protestante para nós. Fulana virou evangélica, não é? Então, hoje fulana entrou ontem na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus. Beleza. Aí fulana já usa roupa lá embaixo, fulana não usa mais um brinco, fulana não bota mais um batom. Nada disso fulana faz. É o maior engano, porque não deu tempo do Espírito Santo verdadeiramente mostrar como se deve agir, não é? Quando eu me converto com o Espírito Santo de verdade, leva tempo. Porque é eu que tenho que reconhecer os meus erros. Não é uma pessoa que vai dizer lá na frente como eu devo me vestir, que eu não devo usar um batom, que eu não devo botar um brinco. A partir de hoje você é de Deus. Você não pode fazer isso, não. O Espírito Santo é que vai me mostrar e isso leva muito tempo. Eu preciso vestir uma roupa curta e sentir vergonha que eu tô com ela. Né? Eu preciso ver as coisas erradas. Por quê? Porque se um dia eu me desviar, eu vou permanecer com a minha postura de convertido. Né? Eu posso não frequentar a igreja, eu posso ser um desviado, mas eu não vou cair no forró, eu não vou cair ali no carnaval, né? Porque tudo isso, quando eu entrei na igreja, foi proibido. É por isso que nós, católicos, não proibimos nada. A gente explica e a pessoa segue o caminho que quer. Porque tem o livre-arbítrio de saber. Então, eu preciso saber, através do Espírito Santo, aonde eu estou pisando. Se eu estou pisando numa festa
que agrada o coração de Deus ou não. Se eu estou bebendo a ponto, né, de extrapolar ou não. Se eu vou colocar uma roupa em mim e vou olhar e vou sentir vergonha do que eu estou vendo ou não. Não é uma pessoa. Então, isso leva tempo. Então, você imagine o tempo que você está na igreja, é o tempo que você está lutando contra tudo isso. O Espírito Santo está te moldando, está te colocando ali. E, de repente, tu começa a frequentar lugares que tu já frequentava, que te deixava escravo do pecado. Né? Então tu vai começar a sentir vontade, porque ali tu vai ter incentivos de pessoas que não tá no mesmo lugar que tu tá ali frequentando. As pessoas elas vão te dar conselho para o mundo. Mas menino, tu tá tão composto, tu não era assim. Tu tem umas pernas muito bonitas, tu tem um corpo muito bonito. Bota uma roupinha pequena. Tu é carne. Tu vai lá e faz. Né? Nada tem a ver, minha gente, com ser melhor. O convertido, ele não é melhor do que quem está no mundo, não. Somos todos iguais, a única diferença é que encontramos a verdade e a gente luta para mudar. Você pode observar que somos tão iguais que se a gente se mistura em ir, insiste em ir frequentar lugares, em ir ter companhia de pessoas que estavam ali, né, no pecado ali, fazendo tudo quanto é de coisa errada, a gente cai. Então é por isso que muitas vezes a gente se separa. Não é porque a gente está se sentindo, apesar de ter muitos que se sentem melhor. A gente sabe que é assim. Os convertidos que estão dentro da igreja se sentem melhor do que os que caíram, por exemplo. Existe tanta gente que se converteram, mas numa aridez espiritual, voltou para o mundo, está fazendo coisa errada. Mas aquele que está dentro da igreja, ao invés de ir lá, de aconselhar, de falar, joga pedra. Né? Olha ali o santinho que vivia dentro da igreja. Caiu. O Satanás agora tomou conta. Né? A gente vê cada barbaridade, né? Porque é desse jeito. E Jesus vem dizer aqui nesse evangelho isso. Não se misture com o que você deixou para trás. Principalmente se relacionando à vida espiritual, à vida do mundo. Se você tinha vícios, se você tinha lugares que você frequentava, que hoje com a leitura da palavra você entendeu que você não pode, danças que você não pode, não vá para a companhia de ninguém que esteja lá. Não é? Reze por aqueles seus amigos. Peça que alguém vá lá tentar mostrar. Não é? Porque é através do testemunho, é através do evangelizar que a gente consegue trazer as pessoas para a realidade mesmo normal que Jesus quer para a nossa vida. Então o evangelho de hoje, quando vem falar em panos velhos, remendo velho e remendo novo, odres velha, vinho velho em odres nova, odres nova em vinho velho. Então estoura, ou seja, tudo se mistura e eu passo a ser tudo aquilo que eu era antes. O novo que se fez na minha vida depois que eu encontrei a palavra passa a virar velho de novo. E aí eu me desvio tudo de novo. E para voltar é a coisa mais difícil do mundo. Você quer experimentar, você se converta uma vez, a primeira vez na sua vida. Passe a viver um tempo fazendo a vontade de Deus e se desvie. Comece a viver o mundo de novo. Aquela passagem que a palavra diz que o sujo, ele traz 7. Mas quando ele sai, ele vai buscar mais 7. E quando ele entra num território ali limpo, ele faz um estrago. O estrago é maior do que o primeiro. Então é quando fala sobre isso aí. Então hoje a gente vai levar para a vida da gente tudo que a gente aprendeu durante a caminhada, tudo que a gente está aprendendo. Vamos pedir ao Espírito Santo discernimento de não voltar a fazer o que era errado. Eu preciso me intrigar da pessoa que ainda continua lá? Claro que não. Claro que não, porque ninguém é melhor. Ele continua ali naquele pecado, fazendo tudo de errado, sem saber o que é. E você
Se você fizer, você já vai fazer sabendo, ou seja, aquele pecadinho consciente que eu levo para o purgatório. A minha consciência, eu estou pecando aqui, mas eu sei que eu estou pecando, né? Então é mais ou menos isso que o Evangelho vem dizer hoje. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.